Gênesis 16. Amém? Vou dar uma colher de chá de você ficar sentado, que é um pouquinho longo, né? Versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Deixa eu recomeçar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão, foi Agar que disse: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já havia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou, despreza. E agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-lahai, o poço daquele que vive e me vê. Agar teve um filho de Abraão e esse lhe deu o nome Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Deus amado, que a tua palavra nos abençoe nessa noite, Senhor. Usa minha vida conforme a tua vontade. Amém. Amados irmãos, parece muito estranho a nós. Abraão tinha uma promessa. Deus disse que faria uma grande descendência, que teria uma grande descendência a Abraão. Mas havia um problema: a esposa de Abraão ela não podia ter filhos, ela era estéril. Abraão numa idade avançada. Então nós tínhamos um problema aqui, que era uma promessa que não tinha sido cumprida ainda, permanecia à espera por uma promessa que Deus havia feito, mas que não tinha se cumprido. E o que a esposa então de Abraão faz? Nos parece uma coisa estranha, né? Eu não posso ter filhos, então ele vai para a cama com a empregada, aqui no caso chama serva, hoje seria empregada, engravida ela e através dela nós faremos uma família. Nos parece algo estranho, fala, olha, isso aí é adultério, né? Só que nos costumes deles, isso aí era permitido. Se a mulher é estéril, então ela podia dar uma de suas servas ao seu marido e através dele poder ter uma descendência. E ela estava diante de uma promessa que não se cumpria, e quando as promessas demoram, nós já começamos a ficar agitados. Puxa, Deus prometeu e cadê? Que não acontece. Então você não consegue esperar sem ansiedade no Senhor, mas aqui como a esposa de Abraão já ficou ansiosa. Por que não está se cumprindo? Então ela falou, não, é porque deve ser conforme os costumes. Se eu sou estéril, Deus vai dar a promessa, mas através da minha serva.
E esse é o grande problema de quando a gente está esperando, né, aquilo que Deus nos promete. Porque na verdade Deus nos deu uma palavra de algo que Ele vai fazer. Bom, se Ele vai fazer isso, então já que Ele está demorando, deixa que eu já vou conduzir para acontecer o que Ele disse que vai fazer. E quando Deus nos dá uma palavra de algo que vai fazer na nossa vida, Ele está dizendo que é Ele que vai fazer. Ele não está falando para nós, faça para acontecer isso. Ele está dizendo, eu vou fazer, eu vou te dar a vitória, eu vou permitir que tal coisa aconteça. É o mesmo que a pessoa que está doente, né? E Deus revela a ele através de uma profeta, ou até o seu próprio coração, através de uma palavra, diz, olha, você vai ser curado. Aí a pessoa, já recebi a palavra, vou ser curado, vou parar com toda a medicação hoje. Deus não disse para você parar com medicação nenhuma, porque Ele não te disse como Ele vai fazer isso. Pode ser até através da própria medicação que você está tomando, ou através dos médicos que estão te acompanhando. Ele não disse como vai fazer. Então, nosso papel é continuar fazendo o que a gente está fazendo, vivendo como a gente está vivendo, esperando que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Mas a ansiedade muitas vezes nos leva a querer fazer do nosso jeito. Está demorando por quê? Tem que ter um motivo para estar demorando. A gente não lembra que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? A gente conta minutos, segundos. O tempo de Deus é um processo. Quando Deus nos permite alguma coisa na nossa vida, isso tem um tempo determinado. Qual é o tempo? O cumprimento do propósito. Enquanto o propósito não se cumprir, esse tempo não vai passar. Então, se Deus determina que eu vou passar por um deserto com um propósito de que algo aconteça no meu coração, na minha vida, esse tempo só vai passar quando esse propósito se cumprir. E muitas vezes, por a gente querer fazer do nosso jeito e não esperar, a gente acaba atrasando aquilo que Deus nos prometeu e aquilo que Deus disse que vai fazer em nossa vida, porque a gente pensa que está ajudando ou conduzindo, mas às vezes a gente está atrapalhando de Deus fazer. Não que Deus vá deixar de fazer por causa de nós, porque Ele é fiel e é soberano para cumprir o que Ele fala. E se Ele disse, vai se realizar. Ainda que a gente atrapalhe, vai se realizar. Mas a nossa intervenção, muitas vezes, não vem para ajudar, mas para atrapalhar. Então o grande problema aqui da esposa de Abraão é isso. Ela tinha a promessa de Deus, olha, você terá um filho, terá uma descendência. Só que não acontecia. Cadê? E Abraão esperou por 25 anos, não foi 2 dias, não. Quem aqui já esperou uma promessa 25 anos? A gente não aguenta esperar nem um mês, né? E a promessa de Abraão foram 25 anos para se cumprir. Então a esposa dele já estava agoniada. Olha, Deus esqueceu, ou resolveu não cumprir, ou está faltando eu fazer alguma coisa para isso acontecer. Então Sarai já tomou logo uma atitude. Não, está faltando, é alguma coisa que está dependendo de mim. Nunca passou pela cabeça que vai cumprir, porque Ele é fiel, poderoso e justo para fazer cumprir no tempo dele. Mas ela falou, se não está cumprindo, está faltando alguma coisa. Não falta nada para Deus cumprir as promessas para nós. Deus não precisa de nada. Deus não vai chegar para você e falar, olha, eu prometi a cura, mas está faltando tal remédio que eu não inventaram, eu não vou poder. Não existe isso para Deus. Deus, Ele cura e acabou, independente de haver remédio para isso ou não. Então, a gente precisa, né, quando Deus nos dá uma palavra, a gente precisa confiar e esperar no Senhor, porque o cristão ele tem que viver como se já tivesse recebido a promessa. Ou seja, se Deus, o exemplo que eu citei aqui, mas pode ser muitos outros, se você tem uma doença e Deus disse que vai te curar, você vai continuar no médico, vai continuar tomando a medicação, mas você vai ter um coração de quem tem a certeza da cura, porque Deus é fiel para fazer. Você já não vai viver na tristeza e na agonia da doença, mas você vai passar por todo o processo, corajosamente e radiante, sabendo eu já tenho a vitória garantida em Deus. E essa é a atitude que Deus esperava da esposa de Abraão e espera de cada um de nós. A grande verdade, irmãos, é que o nosso conflito pessoal com a nossa natureza humana muitas vezes peleja contra tudo isso, porque as promessas de Deus para nós, elas precisam ser recebidas pela fé, mas a fé, nós só conseguimos agir pela fé através da nova natureza espiritual que é em nós,
pela nossa conversão a Cristo. Não é pela natureza humana, mas o pior é que a natureza humana se levanta. Toda a impaciência da mulher de Abraão, de Sarai aqui, veio da carne, não do espírito. Porque ainda que no espírito ela soubesse que Deus era fiel para fazer aquilo e tinha poder para fazer, a sua natureza humana não podia esperar. A sua natureza humana não podia ficar aguardando 25 anos para que aquilo se realizasse. A sua natureza humana não tinha capacidade de manifestar fé diante da palavra de Deus. E nós vivemos esse conflito também porque temos em nós uma natureza humana que peleja da mesma forma com o nosso espírito. E muitas vezes, pela fé, nós recebemos uma palavra de Deus para nós, mas é a nossa natureza humana que vai ficar ali perturbando, falando: cadê? Por que não aconteceu? Está demorando muito. E Deus esqueceu. Isso vem da carne, não vem do espírito. Por isso que Paulo diz a Gálatas, né? Por isso digo, em Gálatas 5, 16, 17, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ainda que a gente deseje ter uma atitude de fé diante do Senhor, diante das suas promessas, e já há promessas na Bíblia para nós, garantidas para a gente receber, ainda que pela fé a gente queira ter uma atitude diante de Deus, de fé, a nossa carne peleja contra isso, porque a nossa carne ela não pode esperar, ela sente a agonia da espera e a gente não sabe esperar. A nossa natureza humana, tudo para ela tem que ser urgente, tudo para nós é para ontem. Se Deus disse, tem que acontecer amanhã. A gente não sabe e não pode esperar. Tudo isso a gente só consegue pelo Espírito, pela nossa natureza espiritual. Por isso, irmãos, a fé é a base fundamental da nossa vida cristã. Nada a gente consegue fazer se não for pela fé. O que faltou ali a Sarai foi a fé naquilo que Deus tinha dito que ia fazer. O próprio Abraão, no capítulo 14 e 15, manifesta tanta fé diante de Deus, e ali ele acabou aceitando fazer aquilo, quando Deus já tinha dado uma palavra a ele, de que através dele haveria uma geração numerosa. E Abraão ali, ele aceitou fazer aquilo, recebeu a escrava da sua esposa, a serva dela, como sua mulher, para poder, através dela, ter o seu filho. E mais tarde Deus vai dizer: olha, não é esse o seu primogênito, não é através dele que eu vou te dar essas que descendência é numerosa, mas é através do filho que eu disse que ia te dar. Então você vai ver que tudo aquilo que eles fizeram não valeu de nada, porque essa criança, ela não foi a herdeira aceita por Deus para Abraão, mas Deus deu aquele filho que ele havia prometido para que a sua palavra se cumprisse, para que acontecesse aquilo segundo a sua palavra, segundo aquilo que ele disse. Lá em Gênesis 21, 12 e 13 está escrito, Gênesis 21, versículo 12 e 13. O filho da serva, era Ismael. E Deus dá o filho que tinha dito a Abraão, e o nome dele é Isaque. E olha o que Deus diz a ele aqui, mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Ele está falando aqui de Ismael e da escrava, Agar. Aí ele diz: atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Quer dizer, Deus não desconsidera, ele não desconsidera Ismael, uma vez que é filho de Abraão, deu também uma descendência numerosa a ele, mas disse: olha, não é através dele, mas é através de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ou seja, mesmo com tudo que Abraão fez e Sarai, para bagunçar o que Deus tinha feito, no final, o que prevaleceu? A palavra de Deus. Então, irmãos,
ainda que a gente, na nossa impaciência, a gente tente fazer do nosso jeito, a gente se precipite em tomar a frente de Deus para fazer aquilo que Ele disse que Ele ia fazer na nossa vida, vai prevalecer no final a vontade de Deus. De nada adianta se aquilo que fizermos não for conforme aquilo que Deus disse que vai fazer, porque no final o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Então, amados irmãos, é perda de tempo não esperar no Senhor. Se Deus disse, olha, eu vou fazer algo em sua vida, confia e espera, porque Deus vai fazer. Não tenta tomar a frente de Deus. Olha, se Deus disse que vai fazer isso, deixa eu já ir adiantando aqui para já acontecer. Já que Ele disse que vai dar, então já estou liberado para correr atrás para acontecer. Como se no momento que Deus nos dá uma palavra, Ele estivesse dando um aval para a gente correr atrás para aquilo acontecer. Deus não está fazendo isso, Ele está te dando uma palavra que Ele vai cumprir, não somos nós. Então Deus vai fazer que isso aconteça. Mas muitas vezes Deus nos dá uma palavra de algo que vai fazer em nossa vida e o cristão recebe isso como aval. Não, Ele disse que eu vou receber tal coisa, então já vou providenciar. E você providencia da forma errada, do jeito errado, fora da vontade de Deus, e mais para frente você vai ter consequências. Ele teve aqui consequências. Olha só a confusão que deu. A serva ficou grávida, começou a desprezar a esposa de Abraão, Sarai. As duas começaram a entrar em contenda. Tudo por causa de quê? Ela começa a maltratar a serva, porque ela não podia mandar essa serva embora. Então ela maltratou para que ela fosse embora. Olha a confusão que gerou no momento que eles tentaram fazer do jeito deles. Porque quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente não tem o controle de todas as coisas. Mesmo o nosso trabalho, aquilo que a gente tem plena capacidade para fazer, a gente não tem o controle de tudo. Você pode sair de casa e falar, olha, o meu trabalho eu exerço com competência porque eu conheço, mas você não tem garantia que você vai lá realizar ele e vai acontecer, porque existem várias variáveis que fogem à nossa capacidade humana, mas Deus, quando diz que vai fazer, Ele é Senhor de todas as coisas, nada foge ao controle de Deus. Você vê que Abraão aqui e sua esposa, eles tiveram uma solução para fazer aquilo que Deus disse que ia fazer. Ah, não, Ele vai dar uma descendência, deixa que eu já vou providenciar aqui. Se Ele disse que vai dar, tá bom, Deus, nós vamos ter, então deixa que eu aqui vou resolver. Deu tudo errado, só deu confusão. Só deu confusão, deu tudo errado, deu contenda, deu divisão, deu problema, mas Deus no final fez prevalecer. Falou, Abraão, não vou desconsiderar Ismael, ele como descendente terá também uma descendência numerosa, mas a descendência que eu vou considerar é Isaac, o filho que Deus deu a Abraão. Esse foi que Deus considerou, porque a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Aquilo que Deus disse, que Ele determinou, vai acontecer independente de nós, independente das circunstâncias ou de qualquer outra coisa. E agora que nós vimos, como Abraão e sua esposa trataram a promessa de Deus, vem a pergunta, e nós? Como nós recebemos as promessas que Deus faz? Eu separei aqui 5, mas existem inúmeras promessas na Bíblia que são para nós cristãos. Mas eu separei algumas aqui. A primeira, Jesus está conosco até o fim dos tempos. Isso é uma promessa. Ele falou, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Está lá em Mateus 28, 20. Mateus capítulo 28, versículo 20, está escrito, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, ele mandando fazer o ide. Ele diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ora, se até o fim dos tempos, ele está falando conosco também, porque o fim dos tempos ainda não chegou. Então ele está falando com toda a sua igreja. Isso é uma promessa que está se cumprindo. Jesus está conosco, nós não estamos sozinhos, e isso vai se cumprir até que Ele venha, porque Ele tem autoridade para cumprir o que Ele fala, poder e soberania. Mas a grande verdade, como nós temos recebido essa promessa de Jesus, de que Ele está conosco? Será que a gente vive com essa certeza no coração? Ora, não importa o que eu vou passar amanhã, o que vai ser a minha vida, as situações, mas Jesus está comigo, porque eu tenho a promessa da sua palavra, que Ele disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E Ele diz isso no momento em que Ele está mandando pregar o Evangelho. Então,
toda a obra, tudo aquilo que a gente faz para Deus, nós fazemos por Ele, através dEle, para Ele. Por que Jesus disse, eu estarei com vocês? Porque sem Ele não poderia ser feito. Então tudo que nós fazemos para Deus depende única e exclusivamente de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Mas quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Nós não podemos fazer humanamente. Ele faz através da nossa vida, mas é Ele que faz. Por isso toda a honra, toda a glória é do Senhor. Mas Ele é conosco. A palavra dEle nos garante, olha, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E isso é uma palavra, isso é uma promessa que está se cumprindo, porque Deus não pode voltar atrás naquilo que Ele fala. Nós voltamos, Deus não volta. A gente fala, não, quando eu te falei aquilo foi em tal circunstância, mas agora não, agora tudo mudou, não vai. Deus não age dessa forma, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, Jesus está conosco até o fim dos tempos. Será que isso tem sido uma certeza no nosso coração? Será que a gente tem mostrado a Deus uma atitude de fé diante dessa promessa? Porque Ele está conosco, sim. Ou será que a gente, quando vê uma onda mais alta, a gente fica agoniado e temeroso e esquece que Jesus falou, olha, eu estarei com você até o fim dos tempos, eu estarei com a igreja, eu estarei com o meu povo até o fim dos tempos. Isso é uma certeza. Por mais que a gente veja murmúrios aí fora contra a igreja, por mais pareça que vão sacudir a igreja vai se manter de pé, e foi assim através de 2000 anos. A igreja nunca precisou de homens para defendê-la, não é uma bancada evangélica que vai defender a igreja, não são homens indo para a mídia berrar que vai defender a igreja. Quem defende a igreja é Deus, e só Ele pode fazer isso. Por isso a igreja existe há mais de 2000 anos, porque é Deus que defende a sua igreja. Então, amados irmãos, seja qual for o murmúrio, as pessoas ficam, não, agora vai acontecer isso com a igreja, isso aí acontece. Amados irmãos, Deus defende a sua igreja, e Ele falou, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A gente precisa ter uma atitude de fé diante da promessa do Senhor. Uma outra promessa, que Jesus nos deu, a vida eterna. Jesus nos prometeu a vida eterna. Ele disse lá, Evangelho de João, capítulo 11, 25 a 26, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amados irmãos, nós temos essa palavra de Deus, a gente não vai morrer. A gente vai passar pela morte como uma passagem para a vida eterna, mas a gente não vai morrer. Mas muitas vezes a gente vive como se não fosse morrer, como se a vida eterna não fosse uma realidade para nós, e a palavra nos garante, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso é uma promessa que vai se cumprir, porque Deus, olha, eu te falei isso, eu te prometi, mas me desculpa, eu não vou conseguir. Isso não existe para Deus. Se Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte para nós nos entristece, porque não faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados eternos. Por isso que a morte é algo terrível, porque não faz parte de nós. Foi algo que o pecado inseriu na nossa vida, na nossa natureza. Por isso que rejeitamos tanto a morte, porque é contrária à nossa natureza. Mas, irmãos, não é para nos desesperarmos com a morte, porque há uma promessa de Jesus, que todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, há uma morte sim, porque a nossa natureza humana ela morrerá. Nós receberemos um corpo glorificado, mas a nossa natureza espiritual, essa já é eterna em Cristo. Nós não morreremos. É uma palavra. E a gente não pode, irmãos, nos desesperarmos com a morte, e a gente tem que viver na certeza da vida eterna e viver para essa vida eterna, porque a nossa vida é eterna, ela já tem que ser vivida aqui como igreja. Eu já tenho que viver como um cidadão do reino de Deus, como alguém que é eterno no reino de Deus. A realidade do reino, ela já está na nossa vida, ela já está conosco, nós já somos cidadãos eternos do reino de Deus. Isso é uma certeza, irmãos. Não há dúvida, é uma certeza. Não é uma dúvida. E muitas vezes a gente chega diante da igreja e pergunta, quem tem certeza da salvação? Fica todo mundo. A gente tem certeza sim, a palavra garante isso, estamos salvos.
Nós cremos em Cristo, não cremos, não recebemos Ele como Salvador das nossas vidas. Ah, pastor, mas eu sou tão imperfeito e às vezes eu tropeço no pecado. Por isso que a salvação é dada a você e a mim por graça, não é por merecimento, porque se fosse a gente não se salvaria. Ela é dada por graça. Deus concede por amor a nós. Não estou dizendo com isso, olha, eu posso pecar à vontade porque não é por merecimento. Não é isso. Porque aquele que é salvo, ele não peca. Aquele que é salvo, ele vai pecar assim, tropeçar em pecado, mas ele não vai praticar pecado, que é bem diferente. Cristão não pode praticar pecado. Ele vai conviver com a realidade do pecado, mas ele não vai praticar o pecado. É impossível. Aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente, ele não consegue viver na prática do pecado. Então não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que essa salvação que recebemos, que nos tornou novas criaturas, que não conseguimos mais viver na prática do pecado, isso vem pela graça de Deus para nós e vai se cumprir, porque é promessa de Deus. Eu tenho certeza da minha salvação. Quem tem certeza, diga amém. Amém. Isso aí, todos nós. Outra promessa de Cristo, que é uma realidade na nossa vida, nossas necessidades serão supridas. Mateus 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você pegar o texto, Jesus vai começar falando, né? Olha, não se preocupeis com o que haveis de comer, de vestir, porque se Deus cuida dos pássaros, das plantas, cuidará de você também. Quanto mais de você, que é precioso para Deus. E dentro desse contexto ele fala, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, isso é uma certeza. Isso é uma certeza que a gente tem que receber pela fé. Aconteça o que acontecer, não faltará o pão de cada dia na nossa mesa. Aconteça o que acontecer, nós não passaremos necessidade. É uma palavra, é uma promessa para a gente receber, porque Deus é fiel para cumprir isso. Deus é fiel. Deus é fiel. E eu lembro, irmãos, eu já disse isso aqui, quando eu trabalhava em uma empresa, e a empresa estava já em situação difícil, e eu via muitos cristãos lá desesperados, aquela rádio corredor na toda. Ai, a semana que vem que vai acabar. Ai, vou mandar todo mundo embora. E era todo dia essa agonia, os profetas do Apocalipse. E eu falava para eles, gente, quem é o provedor de vocês? O meu é Deus. E Deus é uma fonte que não seca. A empresa é um canal que Deus usa para me abençoar. E se esse canal quebrar, não vai faltar outro canal para Deus fazer isso, não. E se faltar, Deus vai mandar alguém na minha casa me abençoar, porque eu tenho uma promessa de Deus e Deus ele não falha na sua promessa. Davi disse isso, olha, nunca vi um justo que mendigasse o pão. Ele falou, olha, já estou velho, nunca vi um justo que mendigasse o pão. É promessa e se cumpre, a gente não pode ter medo. Ah, essa crise aí, meu emprego, como é que vai ser? Você tem uma promessa de Deus para a tua vida que não vai faltar o pão de cada dia na tua casa, você não vai passar necessidade. Venha de onde vier, Deus vai suprir as nossas necessidades. Amém? Outra promessa, garantia de Deus para nós sermos moradas do Espírito Santo. Não duvide que você é templo de Deus. Lá em João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. O Espírito Santo em Pentecostes marcou, foi um dia histórico, não vai haver outro Pentecostes, mas foi um dia histórico em que o Espírito foi derramado sobre toda a igreja. Então todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso é garantia, isso é palavra de Deus. E isso é uma garantia, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ainda que a gente tenha aqueles dias que a gente está fraquinho na fé e parece que Deus está longe de nós, Ele habita em nós. E nós temos que viver como alguém que é templo de Deus. Paulo nos chama a atenção para isso. Olha, vocês não são donos do corpo de vocês. Agora o corpo de vocês pertence a Deus. Vocês são templo de Deus. Não podem profanar, fazer qualquer coisa com seus corpos, porque eles pertencem a Deus. E a gente esquece muitas vezes dessa palavra de Deus, que ela se cumpre, porque é palavra de Deus que fará em nós morada. E nós somos
templos do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso corpo não nos pertence mais, mas ele é templo do Deus que habita em nós. Então, nós temos que manter o nosso corpo em santidade, ainda que a nossa natureza humana bata a palma para o pecado, adore o pecado, deseje o pecado, nós temos que lutar. Paulo diz: crucifica a tua natureza humana e viva pelo Espírito. Nós temos que buscar viver pelo Espírito, nos alimentar das coisas que vêm de Deus, para que a carne não prevaleça em nós. Nós somos templos do Espírito Santo, não duvide disso. Ainda que você acorde lá murchinho na sua fé, você tenha certeza que Deus está habitando em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós temos que respeitar qualquer seita por causa das pessoas. Nós não podemos respeitar as pessoas nas suas seitas. Mas nós não temos que ter medo de inimigo, de nada disso, porque em nós habita um poder muito maior. Amém? A gente tem que respeitar, mas não temer. Eu já citei isso aqui, vou relembrar. Eu fui no enterro uma vez de uma família, né? A mãe de uma família que convivemos, nós crescemos juntos. Quando eu cheguei lá, todo mundo era da Umbanda. Eu abracei com toda aquela roupa que elas estavam, eu fui lá, abracei a cada uma, confortei, com todas aquelas roupas, e não tive o menor medo de fazer isso, porque aquele que está em mim é muito maior. Então a gente não tem que... Respeitei, tratei com respeito e trato qualquer um com respeito, seja qual for seja qual for a crença, a gente tem que respeitar a pessoa naquilo que ela está fazendo, mas a gente não tem que temer, né? Não tem que temer. Cristão às vezes atravessa a rua, que viu ali tem um aguidar ali, vou passar pela outra rua, não tem que ter medo disso não vai te fazer mal nenhum. Uma vez eu tropecei numa noite que ele voou longe com tudo, e eu não fui lá pedir para orar o meu pé porque eu tropecei, nada disso, porque eu sou templo de Deus, gente. Tropecei, não fiz de propósito, foi um acidente, mas aconteceu e acabou. O meu corpo não pode ser, acho que tocado por aquilo. Nada daquilo ali pode me fazer mal, porque eu sou templo de Deus, e a gente tem que ter essa confiança. Se há algo na sua casa se levantando, repreende, porque você é templo de Deus. Repreende, você tem autoridade, sobretudo os pais, os maridos que são sacerdotes nos seus lares, vocês têm autoridade para repreender qualquer coisa dentro da casa de vocês. Se algo está se levantando, em nome de Jesus eu repreendo, porque na minha casa eu só entro o que é de Deus. A gente tem autoridade para isso. E por fim, irmãos, eu separo uma outra: morar com Jesus no céu. Isso aí é uma promessa. A nossa vida, Jesus, eu disse antes, nos garante a vida eterna, mas Ele nos promete mais que isso. A gente não vai ficar lá na eternidade em qualquer lugar, não. A gente vai ficar onde Jesus está. Lá em João 14,3 ele diz: e se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde? Aonde eu estiver. Então ele diz: se eu for, quando ele é elevado ao céu, ele disse: olha, se eu for, eu vou preparar um lugar para vocês, para que quando eu vier, ou seja, a sua segunda vinda, quando eu vier, vocês estejam onde eu estiver. Outra promessa: nós não vamos viver a nossa eternidade num lugar qualquer, não. Nós vamos estar no lugar onde Jesus está, com Ele. Isso é uma garantia, isso é uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus para nós. E, amados irmãos, que essas, eu citei algumas, mas se você ler a Bíblia, são muitas as promessas para o povo de Deus, para que a gente viva até de forma diferente, para que a gente não se entristeça desnecessariamente, para que a gente não desanime desnecessariamente, porque há uma palavra de Deus sobre a nossa vida, nos garantindo há bênçãos inerentes na palavra de Deus que são para nós, para nossas vidas. Deus não descuida de nós, né? Por mais que a gente às vezes pense que está sozinho, abandonado, há uma mão poderosa de Deus sobre a nossa vida, cuidando de nós a cada dia. Você pode acordar de manhã vendo um Deus distante: não vou orar para Deus virar o rosto lá onde Ele está e olhar para mim. Você nem se dá conta que, se você acordou, pela palavra dele foi determinado que você acordasse. A gente não acorda de manhã se Deus, na sua palavra, não determinar mais um dia de vida para nós. A gente não pode fazer isso. Então, antes mesmo que você acordasse, Deus já estava cuidando de você e do seu dia. Já estava preparando um novo dia para você. Então, irmãos, Deus está presente na nossa vida de forma clara, de forma nítida. E a gente tem que viver
alegres com essa realidade. Não somos alguém que saiu dessa porta, bom, agora eu tive o meu momento com Deus na igreja, lá dentro na igreja Deus está, lá eu estou com Deus, eu sinto a presença de Deus, mas agora eu saí da porta, agora é a minha vida secular, agora a igreja ficou lá e agora sou eu, o Paulo, que vai viver o meu dia a dia aqui fora. Não, você é filho de Deus aqui dentro e lá fora, você é cuidado por Deus aqui dentro e lá fora, você é amado por Deus aqui dentro e lá fora. Deus não separa a sua vida secular da sua vida cristã. Deus, ele está com você em todos os momentos. Para o cristão não há nada que não tenha a ver com Deus. Tudo que você faz e você tem é do interesse de Deus. E a gente tem que tomar posse dessas coisas, tomar posse dessa palavra. Amados irmãos, nós esperamos, em Deus, independente da promessa que Deus tem para cada um, promessas individuais, mas a gente vive esperando, nós somos peregrinos aqui no mundo, a gente está esperando a chegada do lugar onde Jesus está preparando para a gente ficar com Ele. Nós caminhamos esperando por isso, mas que a gente saiba esperar da forma que Jesus quer que a gente espere, vivendo como alguém que já está lá, vivendo como alguém que já está vivendo com Jesus lá no reino, ou seja, minha vida é do Senhor, em primeiro lugar está o meu Senhor, e o que me norteia é o reino de Deus, o meu caráter, a minha conduta, tudo é conforme o reino de Deus, e não conforme o mundo, mas conforme o reino de Deus. Eu ouvi essa semana, eu vou lá para ficar com meu pai, eu vou nas terças, quintas, fico com ele lá, e ele é católico, ele bota lá naquela TV da Canção Nova, e um padre estava falando lá, um padre que é formado que a igreja tem suas leis, tem o seu estatuto, e ele é formado nisso, e isso é muito extenso, são vários, acho que, documentos que a igreja católica tem, que poucos católicos conhecem devido à grandeza desses documentos. E ele é especialista nisso, então quando ele vai nesse programa surgem várias perguntas. E algumas pessoas falaram com ele assim, olha, uma lei da igreja, que está dentro do estatuto da igreja, diante de uma lei do mundo, quando se confronta, o que acontece? Ele falou, olha, nós como cristãos estamos sujeitos à lei do mundo, e nenhuma lei aqui dentro da igreja vai contra a lei do mundo. Agora, no momento que a lei do mundo for contra algo da nossa fé, aí a gente vai ser contrário. Então ele deixou claramente isso. A igreja não cria leis que vai contrariar as leis civis, de maneira nenhuma. Você nunca vai ver aqui eu dizer, olha, como cristãos vamos fazer uma passeata e quebrar os bancos lá na cidade. Eu senti no coração de Deus, então vamos nos reunir aqui, vamos sair em ônibus para quebrar tudo. Nunca, Deus nunca vai mandar fazer uma coisa dessa, porque o cristão ele tem que viver segundo as leis do seu país, da sua cidade. Então toda a conduta do cristão observa também as leis civis. Agora, quando a lei civil ela não observa as questões inegociáveis da nossa fé, aí sim há um confronto. Aí sim vai haver um confronto. Então, amados irmãos, tudo tem a ver com Deus, e tudo vem de Deus. Então, a gente sabe, que a sociedade, há pouco tempo atrás, era muito fácil a gente viver na sociedade sendo cristão, porque eram muito parecidos. Os valores morais da sociedade eram muito próximos ao Evangelho, até porque a religião católica era determinante, O Brasil quem colonizou o Brasil foram portugueses, que são muito católicos, e o catolicismo era uma religião que todos seguiam. Então o próprio modelo da sociedade, a gente sabe que a igreja e a política se confundiam. A igreja não só era um poder espiritual, como um poder também político. Então todas as normas morais da sociedade eram muito parecidas, com a ética do Evangelho. Só que hoje não é mais. Hoje, à medida que o tempo vai passando, a sociedade, os critérios morais ou amorais do mundo vão se separando cada vez mais dos critérios do reino de Deus. Isso vai fazer com que cada vez mais seja difícil a gente ser cristão. Cada vez mais o cristão vai incomodar mais e mais e mais. E Jesus não escondeu isso de nós, Vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo,
A gente aqui no nosso país ainda sai com a Bíblia aí debaixo do braço, a gente não vai ser incomodado por isso, mas já existem países hoje que não se pode fazer isso. Há países que a Bíblia não entra, então entram páginas, tiram as páginas da Bíblia e escondido vão passando pelas pessoas. Então a pessoa recebe uma página, lê, fica esperando vir outra, porque se pegarem com texto bíblico até morrem. Então já vivemos no nosso tempo de hoje isso. Aqui no Brasil ainda não, a gente pode ir para a praça fazer uma cruzada como nós fizemos, mas não se enganem, cada vez mais os valores do mundo vão se separar dos valores de Deus. Então a tendência é que cada vez mais a vida cristã seja algo difícil para nós, mas nós temos promessas de Deus. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Por isso não temos que temer nada disso, porque Jesus falou, olha, a potência, né, do inferno não prevalecerá sobre a igreja, nunca. A igreja cristã, ela é defendida por Deus e ela vai prevalecer até a vinda de Jesus. Nada vai perseguir. Quanto mais persegue, mais forte ela fica. Quer ver uma igreja ser forte? Persegue ela. A história mostra isso. Os momentos que a igreja teve mais forte espiritualmente foi quando ela foi perseguida. E o momento que a igreja fica mais relaxada espiritualmente é quando está tudo bem, quando ela tem plena liberdade. Foi quando mais a igreja acho que na história você vê a igreja corrompida, né, com os valores, com a sua vida espiritual em decadência. Foi nos momentos em que a igreja esteve no poder e não foi ameaçada. Mas a gente vê na mesma história, quando a igreja é perseguida, se levanta dentro da igreja um poder muito maior. Então, amados irmãos, nós fazemos parte de uma igreja vencedora, porque aquele que vive, ele reina, e reina sobre as nossas vidas. Então, recebam, irmãos, essas promessas, e todas as promessas que estão na Bíblia são para nós, que a gente viva como alguém que tem cuidado de Deus sobre a nossa vida, né? Não como alguém que teme as circunstâncias, mas como alguém fala, olha, não importa, eu não sei como vai ser o meu dia amanhã, como vai ser a semana, mas eu sei que Jesus é o Senhor, e eu sei que Ele está cuidando de mim. Então eu posso começar a minha semana tranquilo, sabendo que Ele é o Senhor. E a palavra diz que não virá tentação sobre nós maior do que a gente possa suportar. Deus não vai permitir que nada venha sobre nós que seja além das nossas forças, porque se for, Deus intervém, Ele não permite. Então, amados irmãos, nós somos uma igreja cuidada por Deus, assistida por Deus. Não só a igreja instituição, mas a igreja que é cada um de nós, a igreja viva. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento na tua presença e pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias. Abençoa a nossa semana, Senhor, que vai se iniciar. Amados, estamos diante do Senhor e diante de Ti, Senhor, como o Teu povo e a Tua igreja, nós te agradecemos, porque podemos contar com a Tua boa mão sobre nós. Podemos sair daqui confiantes que em meio a todas as circunstâncias, todos os perigos, nós estamos cercados pelos Teus cuidados. Para recebermos isso, Senhor, nós te pedimos, nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre, a nós, a nossas famílias e a nossa igreja, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua semana.